dia, litoral norte. Alô, sagrado Vale do Mampituba. Bom dia, Rio Grande. Estamos aqui abrindo mais um programa noticioso da Cultural FM de Torres, em conexão com o portal Litoral Norte, trazendo a vocês as principais notícias do mundo, do Brasil e aqui da nossa região também. E hoje teremos como convidado o Dr. Silvio Doninelli, médico e ambientalista de Tramandaí, um abnegado na luta contra o uso dessas luzes contemporâneas brancas. Ele vai falar, conhece muito bem o assunto, tem se dedicado a essa matéria. Esperem, 8h30 ele entra aqui no ar. Bem, hoje estamos encerrando o mês de julho, dia 31 de julho, um mês longo e difícil, com muita chuva. E ainda teremos mais mudanças climáticas e El Niño ao longo desse ano. Dizem que o pior ainda não aconteceu. O pior virá depois de setembro. Eu que imaginava que setembro já era o fim. Não. El Niño pode provocar temporais ainda mais extremos. Aqui o jornalista André Trigueiro, da Globo, dedicado às questões ambientais, um especialista, hoje mostra os efeitos da crise climática nos vários biomas brasileiros e como as temperaturas mais altas ameaçam a Amazônia e Pantanal. A previsão do tempo para hoje, em Torres, 31 de julho, indica temperaturas entre 15 e 20 graus, com sol entre nuvens e 0% de chance de chuva, ou seja, um tempo mais seco. Vamos ver como isso se redistribui sobre todo o estado do Rio Grande do Sul, porque várias cidades ficaram aqui debaixo d'água, um número de desabrigados muito grande, preocupações, enfim, com essa questão. Aqui, queria lembrar que hoje, 31 de julho, é um dia do aniversário de um grande escritor que ficou conhecido, escritor judeu, sofreu muito durante a guerra e notabilizou-se como um escritor que traduziu bem os sentimentos daquele povo passando por todas as dificuldades, pela mortandade, pelo Holocausto que passou. Primo Levi, ou Primo Levi, como alguns preferem. Aqui trago a vocês, e vocês vão poder ver, quem consultar a nossa newsletter, que é o jornalzinho escrito disso que eu falo aqui. Aí tem matéria e vídeo para você ver o dia inteiro. Podem ver assim, vídeo da TV PUC do Rio, que fala sobre o Holocausto e o fascismo na obra de Primo Levi. Conhecido por ser um autor multifacetado, ele também era químico e sobreviveu, não é, ao Holocausto, Primo Levi. Aqui até anexei um artigo do meu amigo Marino Poeira, aqui de Porto Alegre, uma matéria que ele escreveu no seu Facebook há algum tempo, em que ele conta, enfim, um pouco dessa história e também trata dessa matéria do Primo Levi. Aos que gostam de conhecer essas histórias, tem aí a possibilidade de ler durante o dia. É muito grande, não tenho como trazê-lo e lê-lo aqui. Se sobrar tempo, depois da entrevista do Dr. Silvio, eu volto aqui. Bom, vamos aqui adiante. O que temos de notícia hoje chamando a atenção? Trago aqui o resultado da pesquisa Quest como Entre Mentes, ou seja, enquanto isso, a Quest, que é o Instituto Quest, diz que no Ceará, Ciro Gomes está bem à frente do seu principal concorrente, é o Mano. Ciro Gomes
tem 43% e Eumano 33%, com indicações de que poderá ganhar o governo de Ceará. Enfim, parece que o Ciro, depois que preferiu um outro caminho, que, aliás, o caminho de onde ele emergiu politicamente mais à direita, terá a chance de se tornar, de ganhar uma eleição. Vinha perdendo muito tempo. Saiu do PDT, tem um conflito, inclusive, na família. Seu irmão Cid continua no PDT e o Ciro passou para o PSDB, inclinando-se à direita. Bem, Pesquisa Quest traz também um novo resultado aqui para o Rio Grande do Sul, corrida pelo Piratini. Atenção, Juliana Brizola, no primeiro turno, está com 24%, Luciano Zucco, do PL, com 22%. Estão tecnicamente empatados. Há uma expectativa grande no campo da esquerda da vitória de Juliana Brizola. Foi uma espécie de intervenção, vamos dizer assim, do próprio Lula no Rio Grande do Sul, visando aqui, quem sabe, voltar a ter maioria dos votos para presidente no Rio Grande. Não é o que indicam ainda as pesquisas, mas ele já está se aproximando de Flávio Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Nos outros dois estados daqui da região sul, Paraná e Santa Catarina, ainda é grande a diferença de Lula, de Flávio sobre Lula. Mas no Rio Grande do Sul está diminuindo. Talvez essa indicação de Juliana Brizola, com o recall do sobrenome, possa levar, digamos assim, esse páreo aqui no Rio Grande do Sul aos tempos em que a esquerda tinha maioria. Vamos a ver o que nos diz o tempo, não é? Que é o senhor da história. Notícias em destaque hoje no 247, Portal Alternativo. Aqui nós trazemos todo dia notícias dos portais corporativo e alternativo, de forma que vocês possam ter uma visão ampliada das opiniões que acompanham as notícias. O fato em si, como dizia um grande poeta, o fato em si, a palo seco, ou seja, o fato em si às vezes não diz muita coisa. Parece que é esse senhor, Sua Majestade, o fato, mas o fato ele está inserido no contexto, e o contexto está sujeito a interpretações. Daí porque nós trazemos e mesclamos aqui para vocês, nessa primeira hora do dia, notícias do 247 e também da mídia corporativa, sobretudo da Globo. 247, manchete, diz: eu não vou para debate para ouvir bobagem. Lula faz balanço histórico, projeta futuro e rechaça qualquer privilégio ao filho. Isso porque hoje a imprensa está em cima dessa matéria de que o juiz ministro Mendonça autorizou uma investigação por eventual tráfico de influência do filho do Lula com aquele careca do INSS. A Polícia Federal diz que não há nenhum indício ainda de crime, mas o Lula, vi ele pessoalmente falando. Lula, muito também a palo seco, ele diz que acredita na inocência do filho, mas o filho tem que se explicar. E se por acaso cometeu algum erro, que deverá pagar. Posição correta do presidente Lula. Meu pai sempre dizia: fez, paga. Bom, em conversa de mais de 2 horas com o apresentador Rogério Vilela, Lula criticou a perseguição da Lava Jato sobre ele, rechaçou o extremismo e antecipou diretrizes para o próximo governo. Bom, todo mundo conhece, depois de 3 mandatos, conhece as prioridades do Lula. Não há propriamente um governo que poderíamos dizer revolucionário de esquerda, nada disso. O Lula tem pontuado a sua gestão
por uma inclinação de centro-esquerda, né, um moderado social-reformismo, com ênfase, claro, na luta contra o desemprego, contra a fome, contra, enfim, os desvalidos desse infernal sistema econômico que vivemos, em que até 100 milhões de brasileiros ganham um salário mínimo apenas. Ganham e tentam sobreviver com isso, porque vivem aglomerados, famílias de 3, 4, 5 pessoas, somam os salários de cada um e sobrevivem, mas em condições difíceis. Urge, bom, eu estou dizendo, os 100 milhões ganham até um salário mínimo, porque 50 milhões ganham até meio salário mínimo. E tem ainda cerca de 10 milhões de brasileiros que nem meio salário mínimo vivem numa situação de pobreza absoluta. Ainda assim, o Brasil já não está no mapa da fome da ONU. Essa é, na verdade, a grande luta de Lula. É um esquerdismo que a gente chama de social esquerdismo, que não tem nenhuma conotação de contestação do sistema que vivemos, mas que alivia, em última análise, as dores provocadas pela crueldade sobre esse sistema. Aqui, eu, modestamente, que não tenho nenhum mandato, sempre digo, só há uma maneira de mitigar a miséria do povo brasileiro: aumentar o salário mínimo para 5 mil reais. Ah, mas não pode. Claro, não pode, mas tem que aumentar, nem que seja por um plano ao longo de 3, 5, 10 anos, mas nós não podemos atravessar décadas com um salário miserável desse. Não podemos. Bem, aqui, continuando, 247 manchetes de hoje de manhã. Parabéns, Lula, por não perder tempo com debates desnecessários no primeiro turno. Lula não irá a debates, mas receberá todas as emissoras de TV em seu gabinete. Seguindo 247, Estados Unidos querem que a América Latina seja seu quintal e vão interferir nas eleições, diz Lula. Decisão da ONU pode devolver direitos políticos a Cristina Kirchner e abrir espaço para sua volta à disputa eleitoral. Seguindo manchetes de hoje do 247, notícias do dia. Lei que Milei pretende implantar na Argentina teria feito Milei ser expulso do Brasil. Há um movimento para tornar o Milei persona não grata no Brasil. Um presidente da República que vem aqui proferir impropérios contra autoridades brasileiras realmente é uma persona não grata. Mas, enfim, o Lula tem evitado tomar uma medida mais drástica nesse período eleitoral, mas acho que não passa de novembro. Em entrevista à revista Time, Delcy Rodrigues, presidente da Venezuela, era vice do Maduro, está no cargo, foi mantida pelos americanos no cargo. Ela diz que a Venezuela vive nova etapa e promete ampliar reconciliação nacional. Aguardemos. Jornalista alerta para a ameaça de Peter Thiel que paira sobre a Argentina. Notícias também da China. Xi Jinping define prioridades econômicas da China para o segundo semestre e reforça que aposta em inteligência artificial, infraestrutura e consumo. Grande dilema da China é hoje aumentar o nível de renda da sua população, retirando-a da miséria, ampliar o consumo dessa população doméstica e, com isso, reverter a sua forte propensão à exportação para atender o mercado interno e, com isso, manter altos ritmos de crescimento. É um desafio. Vamos ver. Governo Lula, mais emprego e mais renda para os trabalhadores. Já falamos, PNAD indicando, enfim, situação do emprego. Ainda assim, comentário nosso. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, tem 179 milhões, 180 milhões em condições
de trabalhar, em idade de trabalhar, mas tem apenas 100 milhões no mercado de trabalho, seja no mercado formal, onde já há 48 milhões de pessoas integradas no mercado formal, seja no mercado informal, aproximadamente 52 milhões no mercado informal. Aí reinam salários mais baixos, muitos deles, inclusive, abaixo de até meio salário mínimo por mês. A grande dúvida é, esses 80, 79, 80 milhões em idade de trabalhar e que não trabalham, quem são eles? Por que não vão ao mercado de trabalho? O que está acontecendo? Uma sombra paira sobre, uma nuvem paira sobre esse número que é alarmante, é quase o número de pessoas que está no mercado de trabalho. Tem idade de trabalhar e não trabalham. Temos que colocá-los e estimulá-los a ir ao mercado. PCdoB oficializa apoio a Lula. Mega Sena acumula o próximo prêmio e está estimado em 100 milhões de reais. Lembramos aqui que os nossos portais e a Cultural FM não aceitam publicidade de bets. Somos contra o estímulo ao vício e que pode levar, inclusive, à destruição de famílias e muitas vezes até de vidas. Não aceitamos. Tem aí 1 milhão de reais para a Cultural FM e o Litoral Norte. Muito obrigado, agradecemos. Aqui nós não guiamos pela máxima de que com dinheiro se compra tudo. Não aceitamos dinheiro de bets. André Mendonça autorizou o monitoramento de Jacques Wagner em investigação sobre Banco Master. Foram avaliadas já muitos telefonemas entre Jacques Wagner e, enfim, pessoas que estão envolvidas nesse imbróglio do Banco Master. Ele se afastou, aliás, a pedido, determinação do Lula, da liderança no Senado, e parece que isso vem se refletindo na Bahia, porque o PT, que governa a Bahia há muitos anos e mandatos, está em situação difícil. O ACM é neto, que é o neto do velho ACM, que pontificou politicamente na Bahia durante décadas também, está na frente do candidato, que é o candidato da Bahia, que é o candidato do PT. Enfim, são coisas da política. Polícia Federal identificou 74 ligações entre Jacques Wagner e o ex-sócio do Banco Master. Já falamos nisso. E o advogado do Lulinha, filho do Lula, sobre essa história da investigação, autorizada pelo ministro Mendonça, diz que a investigação da Polícia Federal não encontrou até agora elementos contra o filho de Lula. Reitero que Lula veio ontem a público e disse que acredita na inocência do filho, mas que se ele fez alguma coisa errada, vai pagar. Não haverá nenhum privilégio, e Lula reitera que não pedirá a nenhum delegado que proteja o livre o seu filhinho. Nada de Lula boys. Tá certo, Lula. Meu pai dizia sempre, fez, paga. Bom, aqui vamos às manchetes dos principais jornais do país. São 8h19. Estamos aqui transmitindo a vocês, como já fazemos no 5º ano, do nosso programa Bom Dia, Litoral Norte, Bom Dia e Alô, Vale Sagrado do Mampituba. Aliás, esse nome Vale Sagrado retirei de um livro do Marlon, que é um amigo nosso aí, que mora aí em Santa Catarina, um belo livro que ele conta suas experiências místicas aqui descendo os grandes canyons. E eu gostei tanto quando li o livro que eu pedi a ele autorização para consagrar esse nome no nosso programa. Aqui sempre trazemos, então, as principais notícias do dia e os comentários desse que vos fala, Paulo Tim. Lembrando que
além desse programa, que é um programa de notícias, um noticioso, nós também na Cultural FM temos a melhor música da cidade há 20 anos, comemorando esse ano, e que também, e o que é importante, nós aqui todo dia chamamos lideranças da comunidade para falarem das suas visões, dos seus projetos, das suas, enfim, expectativas. Então, aqui nós somos também o que se chama de lugar de fala da comunidade. Se você tem aí uma ONG, é líder sindical, é líder político e quer falar aqui, podem procurar o portal Litoral Norte, deixar o seu endereço, o seu recado, entraremos em contato com você. Como disse, hoje receberemos aqui um médico ambientalista de Tramandaí, o Silvio, daqui a pouquinho, às 8h30. Bem, capas dos principais jornais do centro do país e de Porto Alegre. Atenção, Globo, primeira página, manchete. Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha, filho do Lula, por tráfico de influência. O Estado de São Paulo. Estadão, manchete, também na mesma toada. Mendonça, ministro do Supremo, autoriza a investigar Lulinha por tráfico de influência. Defesa classifica a decisão como, entre aspas, estranha. Folha de São Paulo, seguindo o curso, Mendonça autoriza a Polícia Federal a investigar Lulinha por tráfico de influência. Lula diz que filho terá que provar sua inocência. Inocência, não é? Eu até aqui estava lendo, tinha escrito influência, provar sua inocência. Tá bom. Bem, 0 hora de Porto Alegre também não se furta, muito alinhada à grande imprensa corporativa. Mendonça autoriza inquérito para apurar suspeita envolvendo Lulinha no Planalto, por tráfico de influência. Não há, até agora, insisto, nenhuma prova. Aqui cumprimos o nosso dever de informar, não podemos deixar de conhecer as manchetes dos principais jornais do país. Por isso que trazemos também as manchetes, que são manchetes dos portais alternativos. Você que tem consciência, que lê, que sabe, você escolhe qual é a sua opinião sobre esses fatos e como que você deve se comportar. Bem, aqui Jornal do Comércio, que é um jornal mais empresarial, de grande circulação, eu classifico como o melhor jornal que temos hoje no Rio Grande. Jornal do Comércio, manchete: reativação de fábrica de chips da Ceitec avança com novos equipamentos. Não confundir Ceitec com Cientec, que era uma fundação de ciência e tecnologia, que, aliás, tinha um papel fundamental, importantíssimo. Aqui já fizemos vários debates sobre isso, inclusive no nosso programa Rio Grande em Debate, e que, lamentavelmente, foi fechada pelo obscurantista governo do governador Sartori. Não se justifica de maneira nenhuma o fechamento da Cientec. Ela tinha mais de 500 clientes do setor privado, cumpriu o papel fundamental de emissão de laudos em obras, inclusive, do governo do Estado, e muito estranha essa atitude do ex-governador Sartori, talvez influenciado por maus assessores e conselheiros. Aqui eu estou falando da Ceitec, e nós vamos tratar desse assunto, que é o assunto da tecnologia, dos chips e das perspectivas nesse âmbito no Rio Grande do Sul, ainda oportunamente no nosso programa junto ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Aguardem, é um assunto da maior importância e nós trataremos dele. Lembro que ontem tivemos uma entrevista com Nelson Bueira. O Bueira já foi secretário da Cultura, doutor Nelson Bueira, foi meu contemporâneo de faculdade, doutorou-se, depois fez mestrado na New School for Social Research,
Research em Nova York, depois doutorou-se no Brasil e foi o reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ele ontem nos falou muito da sua visão sobre as mudanças culturais verificadas em Porto Alegre, no pós-guerra, 45 até os anos 70. Com tristeza, ele verifica que aquele auge cultural entrou em colapso, principalmente depois do AI-5 aqui no Brasil, que foi, digamos, a medida do mergulho da ditadura nos anos de chumbo e afetou muito a vida cultural e política em Porto Alegre. Bom, vamos aqui adiante vendo o que hoje nos diz o assunto do dia da Globo, podcast que é o mais acessado e pela qualidade jornalística sempre trazemos a vocês de manhã. Trata da volta do fantasma da AIDS no mundo e o aumento de casos no Brasil. Atenção, hein? Está aumentando, voltando a AIDS. Aqui na apresentação, leia. Ao longo de mais de 4 décadas, os avanços da ciência transformaram o HIV, da AIDS, de uma sentença de morte em uma infecção que pode ser tratada e prevenida com medicamentos cada vez mais eficazes. Um novo relatório da UNAIDS, das Nações Unidas, aponta que cortes no financiamento internacional dessa agência, redução dos serviços de prevenção e o avanço de políticas que restringem direitos das populações mais vulneráveis colocam em risco décadas de progresso no combate ao vírus. E aí o vírus da AIDS vai retornando silenciosamente, mas de maneira aterradora no mundo inteiro e no Brasil. Embora as mortes relacionadas à AIDS estejam no menor patamar em 30 anos, a ONU afirma que o objetivo de eliminar a doença como ameaça pública até 2030 corre risco. O Brasil segue como referência no acesso ao tratamento, mas também aparece entre as 21 nações que registraram o aumento de novos casos de HIV. Nesse episódio, o jornalista Vitor Boiadian, da Globo, conversa com a infectologista Beatriz Grinstein sobre o que explica esse cenário e quais são os principais desafios para evitar o retrocesso no combate ao HIV. Ela analisa o impacto dos cortes no financiamento internacional, enfraquecimento das políticas de prevenção e do avanço de medidas que ampliam a vulnerabilidade de grupos mais expostos ao vírus. Também explica por quê os casos voltaram a crescer no Brasil, apesar dos avanços científicos no tratamento da prevenção. Aqui, o nosso recado: previna-se nas suas relações sexuais. Use e exija camisinha. Bem, aqui, então, essas são as notícias de hoje. Rapidamente, aqui algumas notícias de Torres. Hoje, vamos ver o que nós temos de Torres hoje. Aqui, só destaco a vocês Pão de Deus, convidado a ouvir Pão de Deus, entre aspas, do mestre Ivan Terra e Elson Saldanha, troféu de melhor tema da cultura do litoral e melhor tema patrulhense na 8ª Moenda da Canção de Santo Antônio da Patrulha. Não deixem de escutar, levo aí para vocês, vai o acesso com o link aqui na nossa newsletter de hoje, que é o jornalzinho escrito correspondente a isso que aqui falamos, não nas entrelinhas, mas nas grandes linhas, que são as manchetes. Bem, aqui trago a vocês situação que vai gerando um constrangimento entre o Palácio do Planalto Lula e o Paraguai, porque ele mencionou uma exposição em defesa da paz
mencionou a ocupação do Brasil, parte da Argentina e do Uruguai, pelas tropas do Paraguai no século XIX, dizendo que isso aí que, né, acabou gerando a guerra mais sangrenta da América Latina e que com uma ferida muito grande no Paraguai. Não caiu bem, os paraguaios não gostaram e chamaram, inclusive, o embaixador brasileiro. Acho que é um assunto que tende a amenizar, mas, de qualquer maneira, é importante saber que o Paraguai tem em mãos um papel grande na usina de Itaipu. E já ouvi falar que o Marco Rubio está querendo inventar moda com relação a essa venda de energia de Itaipu para o Brasil, coisa da mais alta importância. Vamos lá, vamos aos nossos estúdios, com o Celito, ver se o meu amigo, o nosso doutor Silvio, já está aqui nos estúdios. Muito prazer em recebê-lo. Tivemos junto na Conferência Municipal de Cultura do ano passado. Esse ano, vamos ver se estamos juntos aí, dia 23 de agosto, de novo. Bem-vindo ao Dia Litoral Norte, que é um programa agora de conexão entre Cultural FM de Torres e Portal Litoral Norte. Uma satisfação recebê-lo, doutor Silvio. A palavra é sua hoje. Tem bastante tempo para colocar aqui, trazer as suas preocupações e já conquistas no campo jurídico da sua luta contra essas luzes que enfeitam as cidades e que podem prejudicar a saúde pública. Bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite. Um prazer revê-lo e realmente falasse sobre a importância desse tema da iluminação. Totalmente desconhecido pela população em geral e também muito pelos gestores públicos. Isso é grave, Paulo, em todos os sentidos. Há algum tempo atrás, 2 pesquisadores descobriram que a luz, né? Os nossos olhos não recebem luz apenas para enxergar, né? E transmitir essa sensação ao cérebro. Existem determinadas células colocadas na parte inferior da retina que absorvem a luz para nos dizer apenas se é dia ou noite. A partir disso, o nosso cérebro ele muda o metabolismo, né? O principal diz respeito à questão da melatonina. A melatonina é secretada à noite, né? Por que à noite? Ela não tem um relógio comum, ela tem um relógio biológico, é o nosso relógio biológico. A célula, recebendo esse estímulo de luz, ela bloqueia a formação de melatonina, certo? Então, se à noite você está exposto a essa luz, e principalmente a luz branca, de alta intensidade, porque ela tem um espectro azul, eu quero que se entenda, vou fazer uma preliminar, né? As pessoas vão começar a ficar com alguma dúvida. A luz, ela é, na verdade, o arco-íris, seja uma luz natural ou artificial. Só que nós não estamos a todo momento vendo o azul, o vermelho, o verde, enfim, né? Durante o dia nós enxergamos o azul, que é o espectro predominante. Né? Vai escurecendo, vê que vai ficando amarelo, âmbar, né? Até escurecer. Bom, isso é muito importante, porque o que interessa dentro da luz azul, da luz branca, é o espectro azul. Quanto mais espectro azul tiver a luz, mais ela inibe a formação de melatonina. Então, aqui, as luzes brancas que estão colocando na cidade já há algum tempo, no Brasil todo, elas são compostas na classificação de Kelvin, normalmente em 4.000. É um patamar de luz azul extremamente alto. E isso, então, é extremamente nocivo para o ser humano. Não só para o ser humano, para todo e qualquer ser vivo, seja um animal, vegetal, né, um peixe, seja o que for. Né? A fauna e a flora serão muito prejudicadas. O que se vislumbra, então? A repercussão disso é muito grande.
Isso é tão importante, Paulo, que eu, como médico do trabalho, fiz muito tempo perícias médicas, né? Comecei a olhar essa matéria, primeiramente, sob o viés de médico perito. E digo o seguinte, ó, sabe que trabalhar à noite, quando você trabalha à noite, você tem uma disruptura do chamado ciclo circadiano, do ritmo circadiano, né? O teu corpo é como se fosse uma orquestra sem maestro. O maestro aqui é a glândula pineal, que ele fica comandando se vai liberar a melatonina ou não. A melatonina, ela é um agente antitumoral, anti-inflamatório, se relaciona a inúmeros processos biológicos, de forma que a falta desse hormônio é extremamente importante. Então, você é exposto à noite, né? E, no caso, os estudos maiores da nocividade disso na área da medicina do trabalho, eu estou começando por aqui, diz de estudos em enfermeiras que trabalhavam à noite. Enfermeiras com câncer de mama. Foi estabelecida uma relação de causa e efeito, e se não tanto de aumento de risco estrondoso. Há, inclusive, um autor americano, famoso nessa área, que ele estima, Paulo, que 50% dos casos de câncer de mama estão relacionados à exposição a essa luz. Isto é simplesmente assustador. Assustador. Foi assustador. Outra, Alzheimer. Essas patologias, câncer, Alzheimer, estão em alta evidência e cada vez mais atingindo jovens, né? Por quê? Um dos motivos, além da questão do estilo de vida, né, que participa muito disso, e outros fatores de risco, muito em função da exposição a essa luz. Mas não é só na via pública. Você está exposto em casa, né, vendo televisão, celular, a tela, a própria luz instalada no teto, luz branca, é extremamente nociva, as pessoas não sabem disso, né? Então, se expõe em casa e na rua. Você é obrigado a se expor a essa luz, perdão. E se você, por azar, morar num prédio onde aquela luz incida, essa luz vai inibir o teu sono. Ele vai fragmentar o teu sono. O sono e Alzheimer estão extremamente relacionados. Há uma relação direta entre Alzheimer e exposição a essa luz à noite. Bom, eu estou começando pela questão da área da medicina do trabalho. Agora vamos para a questão ambiental e de segurança pública. Algum tempo atrás, ocorreram vários acidentes aí próximo de Torres. E eu, preocupado com essa matéria, eu vi noticiário, eu fui nos locais onde ocorreram os acidentes. Fui fazer uma investigação própria, fui dar uma de Sherlock Holmes, né? Mas, puxa vida... Dr. Watson. Por que estão atropelando tanta gente à noite aqui nessa via? Pelo amor de Deus. Quem conhece essa via, você tem áreas iluminadas com lâmpadas LEDs brancas. De repente, você entra numa área de tremenda escuridão, né? Ou então algumas amarelas. Quer dizer, é um escambau aquela via ali, né? Digamos assim, é algo inadmissível numa área de grande fluxo de veículos. Então, o que acontece? Eu investiguei 3 acidentes ali. Em todos, acontecia o seguinte: o indivíduo passava por um local iluminado por LED e logo adiante, por alguns minutos, numa área de escuridão, aonde deu o acidente. A bibliografia informa que, quando tu sai de um ambiente claro para conseguir uma adaptação ocular, né, visual, para um ambiente escuro, você leva algum tempo. Nesse período, você tem uma perda visual parcial. E me chamou a atenção porque nesse local, numa lombada que tem logo depois aí de Torres, não me recordo o quilômetro, e falei com um morador local, disse, além desse acidente, ontem, diz ele, acharam aqui uma senhora morta lá da estrada ao lado de uma bicicleta. Não se sabe qual motivo. Paulo, ali tem o seguinte, ó, se conjugaram vários fatores. Me disse o morador, aqui é uma área de muita cerração. Sim, no litoral tem muito nevoeiro, isso é sabido. Porque é mais antigo que nem eu, qual é a luz que se usava antigamente para andar num ambiente com neblina? Qual é a cor da luz, Paulo? Amarelinha, me lembro que tinha até antigos carros, tinha um farolzinho amarelo, claro, pequenininho, né, que se ligava na serração, que a gente dizia.
Verdade. Então, vê o azar dessas vítimas. Os acidentes ocorreram já no amanhecer. Temos vários fatores em relação à iluminação que implicaram esses acidentes. Isso a polícia não sabe, certamente não investigou nesse aspecto. E já coloquei num artigo, de repente, o judiciário está condenando inocentes, sem saber desse aspecto. Nós temos na retina, então, células que veem a questão da luz, né? Uma vê luz mais intensa e a outra menor. Ao chegar no entardecer ou amanhecer, no lusco-fusco, há uma certa confusão no cérebro. Isso aqui não é conjectura, isso aqui é ciência que eu estou falando. Então, você coloca a luz LED, que é uma intensidade absurda, que ela imita o dia, e a célula que tem que trabalhar com a escuridão, não é comigo isso, olha, é de dia. E a célula que vê a questão do dia, não, parei um pouquinho, isso aqui é de dia, é com ele, não é comigo. Está escuro, eu não vou trabalhar. Ambas as células não funcionam, você tem uma perda visual, você tem uma cegueira. Será que não aconteceu com esse pessoal? Outra coincidência no local, cerração. Você está com essa luz se dispersa mais na cerração e dificulta a visão. Segundo motivo. E o terceiro, vinham de um local com muita claridade e chegaram no local escuro. Será que os juízes sabem essa matéria? Será que os policiais, a polícia sabe essa matéria? Estão investigando? Certamente que não. Eu me dei ao trabalho, a questão de 1 ano e meio ou 2, de noticiar isso ao Ministério Público Federal. Preocupado com essa questão. A questão da medicina do trabalho, a questão dos acidentes, a questão da saúde pública e também, o foco maior aqui até da nossa conversa, a questão ambiental, né? Se para nós isso já é perigoso, imagina então para o meio ambiente. Aqui os estudos são muito mais diversificados e muito mais incisivos. Simplesmente detona o meio ambiente. Paulo, eu moro aqui na Barra do Rio Tramandaí. Eu não sei o que se passa com esses gestores públicos. Aqui em Tramandaí, eu me dei ao trabalho, o ano passado, e muito preocupado com esse tema, procurar o executivo, não deram bola para a minha manifestação. O legislativo, não deram bola para a minha manifestação. A Secretaria do Meio Ambiente, não deram bola para a minha manifestação. Dizendo dos riscos do que representava essa luz. Bom, o que o cidadão aqui vai fazer? Ou vai no Ministério Público, mas, infelizmente, o Ministério Público demora muito a agir, nós sabemos disso. Até ele agir, o indivíduo, o gestor público, ele já destruiu metade do que tinha da intenção dele, né? Então, é o seguinte, entrei com uma ação judicial. Né? É essa que tá agora em andamento, onde eu pedia ao juiz, né? No caso é a juíza, coincidentemente, é a mesma juíza que está tratando da questão do esgoto, né? Muito sensível, aliás. E ela, então, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público, no caso estadual, né? O pedido no sentido de que, por exemplo, aqui em Tramandaí, eles têm o chamado Projeto Transformar. Sinceramente, eu não gosto de fazer piada, mas transformar em quê que eles querem Tramandaí? Com essas luzes? Num deserto? E, como Imbé já colocou em toda a cidade esses tipos de luz, foi pedido, então, que a juíza considerasse, ou troca, ou paralisação, enfim, alguma coisa. Mas vemos aqui o foco de Tramandaí e Imbé. Eu, aqui na Barra, ao lado do rio, é impressionante a luminosidade que tem advinda ali de Imbé, né? Esse tipo de luz, quando incide na água, ela desce alguns metros e inibe a reprodução de peixes. Não é preciso dizer da importância da pesca para o pessoal aqui na Barra. Essa luz prejudica o boto. O boto, a pesca cooperativa, hoje já está classificada pelo IFAM como de relevância nacional, né? Bom, aí o que temos ainda em relação ao meio ambiente? Aves migratórias, elas se perdem com essa luz, né? Essa luz, ela também ataca muito ali a fauna e a flora, no caso dos cômoros ali, das dunas, tucutuco, coruja e outros.
Está liquidando. Aliás, coincidentemente, Paulo, olha que interessante, isso ainda não foi colocado para a juíza, porque eu não fiquei sabendo há pouco tempo. A URGS estava fazendo, coincidentemente, um estudo aqui em Pinhal, o pessoal lá da área da biologia, para verificar a repercussão disso nos micro-organismos junto ao solo. E eles começaram esse processo antes da instalação das lâmpadas. Então, eles tiveram a condição de medir isso antes e depois. A queda da biodiversidade é absurda. Absurda. Temos a prova concreta justamente aqui. Nesse aspecto, então, o juiz, já com os outros elementos que eu havia colocado com a minha advogada, determinou agora ao município de Imbé que ele tem um prazo aí de 20 dias para melhorar um pouco, amenizar isso aqui. E ao município de Tramandaí determinou que, antes de que seja efetuada a licitação, ela coloque a apreciação do juízo e vai passar pela minha visualização como autor da ação para ver o que está certo e o que está errado. Como eu trabalhei muito tempo na Justiça do Trabalho, eu sei da importância da perícia. Eu fazia perícia médica. O juízo vai muito por ali. Ele não é técnico no assunto, né? Nessa minha ação, Paulo, eu tive o cuidado de me assessorar. Silvia Carneiro é a maior autoridade no Brasil sobre a questão de luz. É uma arquiteta, ela é presidente do Brasil da Direct Sky Association, né? É uma sumidade. E engenheiros da área da eletricidade. Todos eles atuantes em São Paulo e em Fortaleza. Professores, extremo conhecedores do tema. Então, essa matéria está extremamente embasada. Os municípios vão ter que se explicar, Paulo. Não é possível. E não é só aqui. Isso é em todo o Brasil. Eu digo e repito, isso é criminoso. Estão colocando a nossa saúde em risco. Estão destruindo o meio ambiente. Isso é tão importante que um estudo recente demonstrou que esta questão da luminosidade, essa alta intensidade de espectro azul, ela está prejudica o crescimento das árvores e elas não estão mais conseguindo absorver o CO2. Está participando no aquecimento global. Então, passa pelo litoral, tudo inundado, mas, pelo amor de Deus, não tem um prefeito que tenha ido estudar essa matéria. Esse pessoal que faz PPP, as empresas que prestam serviço, aliás, bancos que financiam isso, e aqui eu vou dizer, não é uma assertiva minha, é uma declaração do próprio departamento jurídico, aquele órgão federal, não me vem agora a questão, mas, enfim, qualquer entidade bancária, ou outra qualquer, que financie algo que prejudica o meio ambiente, está sujeito a responder por um crime ambiental. Eu acharia bom que esse pessoal revesse isso e não coloque mais esse tipo de lâmpada. Em resumo, para que o leigo entenda, qual é a lâmpada que tem que colocar? A lâmpada amarela. Porque é uma classificação Kelvin, ela está lá embaixo na tabela. Aliás, o melhor seria mesmo o vermelho. Aqui uma brincadeira, eu sou colorado, né? Falar em tabela e vermelho lá embaixo está dando um problema. Mas, enfim, a questão é essa. Nós temos que colocar lâmpadas amarelas, né? Puxa vida, isso não tem custo. Como já disse um autor, a poluição mais fácil de combater, Paulo, é a da luz. Por que não fazem isso? É a pergunta. Por que não fazem isso? O gestor público diz, vamos iluminar. Aí o leigo, parabéns, prefeito. Está iluminando e está resolvendo a criminalidade. Não é bem assim, não. A que melhor ilumina é a luz amarela. Está provado. Faz o seguinte, faz uma experiência. Vai em um local luminoso, Paulo, fica ali e depois sai daquele local e vai a um local escuro. Tu vai ter uma dificuldade auditiva, não digo total, por alguns minutos. Humilhante. Tomara que ele não esteja assistindo a nosso vídeo aqui. Humilhante se ele ficar no escuro. Ele vai enxergar muito bem o indivíduo lá na praça e vai saber olhar o que ele tem na mão, inclusive. Será que é uma nota de 100? Será que é um celular novo? Ele está enxergando tudo. E ele espera o cara na saída. Ele enxerga a vítima e a vítima não enxerga ele. Isso é segurança? Não. Essa luz é sensação de segurança. Não aumenta a segurança. Aliás, hoje em dia, o problema da criminalidade parece que está mais dentro de casa, né? Aliás, por falar nisso, em feminicídio, eu fiz um artigo a respeito. Eu acho que está implicada, a luz está implicada nisso, porque essa luz branca, ela também atua no nosso prédio, na área
das emoções, ela te deixa com mais impulsividade, ela te bloqueia a razão do, de, de poder vislumbrar a questão com mais, né? Entendeu? Então, o indivíduo ele sai fora da casinha. Eu tenho para mim que isso tem relação com o crime, inclusive. Então, é urgente, é urgente, é urgente. Que se acabe com isso, não é só aqui no litoral, no Brasil todo. E não adianta tirar a luz só da beira do rio à beira do mar. Essa luz, ela vai quilômetros, quilômetros, Paulo. Essa luz, tem um levantamento, eu não sei de cabeça aqui, dependendo da área, 10, 15, 10 quilômetros mar adentro. Vê a repercussão que dá nesses animais todos aí. Eles ficam perdidos, ficam totalmente fora do normal, né? Então é por isso que não vi essa ação. Eu, como cidadão e conhecendo alguma coisa, não podia ficar calado nessa matéria. Pô, muito bem, Silvio, doutor Silvio. Eu quero parabenizar o senhor pela sua determinação nessa causa. É um assunto que, naturalmente, ninguém tinha maior consciência, né? E o senhor vem se dedicando com afinco, com competência técnica, por meios legais, e só tenho que parabenizar. Dizer que aqui estamos sempre à sua disposição, só me ligar, dizer: tenho novidade, tenho um assunto, quero aqui. Nós somos solidários com a sua campanha, com a sua luta, e assim como outras também, sobretudo em defesa de pescadores, né? Porque a gente fala muito sempre em litoral norte, e como se fosse apenas lugar de veraneio. Não, tem pessoas morando, tem povos tradicionais trabalhando, tem pessoas idosas que procuram essa região para um conforto no fim da vida. Então, tudo isso enaltece a sua luta. Parabéns, e aqui estamos à sua disposição. Suas palavras finais, então, doutor Silva, que já Tá são ok, Paulo. 8 horas e 52 minutos. Obrigado pelo convite. Eu acho importante divulgar essa matéria. E eu gostaria, se tiver algum gestor público nos assistindo, que venha assistir essa nossa entrevista, que pense bem nessa matéria. Né? Pense bem, porque a obrigação dele é defender também a saúde da população. E com essas luzes, ele não está fazendo isso. Obrigado, Paulo. Muito obrigado também. Lembrando que hoje a gente pega e abre uma torneira e pode até tomar a água da torneira. Agora, lembremos-nos que há 100 anos atrás, no começo do século XX, a questão da água não era uma questão considerada importante. Todo o processo de tratamento da água aconteceu no século XX. Questões como essa levantada pelo doutor Silvio talvez estejam a exigir uma disseminação maior da consciência do problema. Isso é ambiental, portanto, nossos parabéns, ficamos aqui à disposição. Bem, já são 8 horas e 53 minutos, só volto rapidamente aqui ao nosso programa de notícias para trazer aqui a vocês o que eu hoje selecionei como um editorial do nosso programa. Todo dia trazemos aqui alguma notícia, alguma matéria, ou mesmo um editorial nosso, que ilustre e traga alguma informação importante, né, aqui sobre o que nós estamos vivendo. Eu selecionei como editorial de hoje um artigo do Merval Pereira, que é, aliás, presidente da Academia Brasileira de Letras, é um jornalista da Globo. E ele fala, enfim, do cenário eleitoral que nós estamos vivendo nesse ano. Diz ele: a rua as urnas em números. Artigo de Merval Pereira, publicado no Globo ontem. O PT hoje vive uma dicotomia, diz ele, Merval. Enquanto, entre aspas, desmelhora no Nordeste, PT vem perdendo um pouco posições no Nordeste, onde sempre reinou, despiora no Sudeste. Ou seja, Lula está melhorando um pouco a sua performance no Sudeste. Não é apenas em Minas Gerais, que é, aliás, o segundo colégio eleitoral, né, importante
que nós temos aqui, mas é também nitidamente o lugar onde se define as eleições presidenciais. Tradicionalmente se diz quem ganha em Minas ganha a eleição para presidente. Tem acontecido isso, né? O Lula, aliás, venceu na eleição passada, pequeno número de votos, mas venceu em Minas e ganhou a eleição. Bom, enfim, não é apenas em Minas, mas aqui diz o Berval, São Paulo também pesa. Em Minas há uma divisão hoje regional comparável à do Brasil. Por isso, o vencedor lá ganha no país. É como se o Estado fosse uma amostra do país. Mesmo que vencer em São Paulo não signifique vencer no país, uma vitória expressiva no maior colégio eleitoral pode garantir a eleição. Em 2018, Bolsonaro saiu de São Paulo com 8.100.000 votos à frente de Haddad, garantindo uma vitória ampla sobre o PT. Em 2022, quando perdeu Bolsonaro para o Lula, a diferença a favor de Bolsonaro caiu de 8 milhões para 2.700.000, uma redução de 5 milhões de votos. A situação hoje é bem diferente. Flávio Bolsonaro está à frente em São Paulo por apenas 1,5 milhão de votos, como mostra a última pesquisa Genial Quest. Para Minas Gerais, a sondagem apontou 30% para Lula e 29% para o Bolsonaro. Nesse levantamento, Lula supera Flávio Bolsonaro por apenas 1 ponto percentual. Empate técnico. Embora haja empate técnico, esse resultado representa uma mudança importante em relação a 2018, quando Bolsonaro venceu o PT lá por 2.270.000 votos. Em 2022, Lula já havia vencido o primeiro turno em Minas por 564.000 votos, consolidando o Estado como um dos principais campos da disputa da eleição. A vitória apertada em Minas refletia uma eleição disputada voto a voto em 2022. Lula venceu no Brasil todo por 1,8 ponto percentual, diferença de 2.139.645 votos, a menor margem de vitória numa eleição presidencial desde a redemocratização. O PT hoje vive, pois, uma dicotomia. Enquanto, entre aspas, desmelhora no Nordeste, onde sempre reinou, entre aspas, despiora no Sudeste. Essa é a maneira delicada como os petistas veem o quadro político. Mesmo que continue favorito no Nordeste, Lula enfrenta hoje uma oposição forte em vários estados, como Ceará, onde Ciro Gomes está na frente, Bahia, onde uma disputa acirrada com ACM Neto do velho ACM, põe em risco a hegemonia petista no estado que o partido já governou por vários mandatos. E Pernambuco, onde o PSD da governadora Raquel Lira pode vencer, fortalecendo a candidatura presidencial de Ronaldo Caiado. Ela não apoia o Bolsonaro. Ela, aliás, apoia o Lula. Esse, aliás, é um detalhe interessante dentro da corrida eleitoral. O PSD em São Paulo estimula o voto em Tarcísio de Freitas para governador, mas com Caiado para presidente e não Flávio Bolsonaro, o que pode atrapalhar muito Flávio. Achei interessante trazer esse artigo do Merval, porque dá um cenário do andamento da campanha no país inteiro e mostra como haverá, de um ou outro jeito, uma disputa acirrada. De outro lado, sugere também esse artigo uma possível emergência ainda de Caiado, caso a candidatura Flávio Bolsonaro venha, eventualmente, no próximo mês, a fracassar. Aliás, não tem ainda sequer a indicação de uma ou de um vice-presidente.
Portanto, fica aqui a vocês essa reflexão sobre o quadro eleitoral e a acirrada disputa que está havendo no país. Portanto, um abraço a todos vocês. Hoje sextamos, né? E temos aí um fim de semana pela frente, tomara que não chova muito, mas aqui estaremos na segunda-feira de volta, como sempre, às 8 horas da manhã, com o nosso Bom Dia Litoral Norte, alô Sagrado Vale do Mampituba. Até segunda, voltarei. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes, internautas, pessoal técnico aí, que nos entrega essa possibilidade de contato com vocês do público. Até segunda. Voltarei.